Bom, e vamos lá para a parte mais esperada desse curso, o tal do treinamento cognitivo. O que que é o treinamento cognitivo? Na verdade, são atividades que vão estimular a nossa cognição. É importante a gente ressaltar que a gente está usando a cognição o tempo todo, tá? Para conversar, para desenvolver qualquer tipo de atividade, desde a mais simples até a mais complexa, a gente precisa de toda a nossa cognição e a gente está usando o tempo todo as nossas funções executivas. Seja para fazer um simples café que exige um passo a passo, até a gente conseguir, sei lá, chegar no resultado de uma equação matemática. Então, o tempo todo a gente está usando cognição. E quando a gente fala de treinamento cognitivo, a gente está falando de atividades que foram desenvolvidas para trabalhar essas funções executivas. Mas cabe ressaltar aqui que jogo da memória, jogo de tabuleiro, sudoku, palavras cruzadas, labirintos, tudo isso que a gente brincava quando era criança, são atividades de treinamento cognitivo. Então, as atividades que vão ser compartilhadas aqui, elas são muito parecidas com essas brincadeiras que a gente fazia quando era criança ou até mesmo atividades escolares mesmo, né, a gente tinha muita palavra cruzada, caça-palavra, então tudo isso é uma estimulação da nossa cognição. Eu dividi o treinamento cognitivo entre adultos e adolescentes e crianças, porque o nível de dificuldade é menor para as crianças, ou seja, a gente vai exigir um pouco menos da estimulação delas do que dos adolescentes e dos adultos, tá bom? Então eu vou explicar as atividades aqui para que vocês entendam como é que funciona, enfim. Hoje nós temos duas modalidades de treinamento cognitivo. A gente tem modalidades de treinamento online, então existem aplicativos, por exemplo, que você consegue baixar no seu celular e aí ficar jogando. E existe um treinamento online com o acompanhamento de um profissional, que aí esses têm validação científica, ou seja, você vai ter um profissional te acompanhando ali, exigindo de você, fazendo com que você faça as atividades, como se fosse um personal trainer quando você vai para academia. Só que seria uma academia de estimulação cerebral. Então, aqueles exercícios que você faz para desenvolver a tua musculatura cerebral, a tua neuroplasticidade. E aí, esse tipo de treinamento online, você precisa realmente ter um plano personalizado, enfim. As atividades que eu vou compartilhar aqui com vocês são atividades que a gente usa em consultório mesmo, tá? São PDFs que vocês podem imprimir e fazer aí na casa de vocês. Quando a gente faz um treinamento online, a gente combina uma estabilidade com o paciente. Então, que ele faça um determinado tempo durante tantas vezes na semana. Então, por exemplo, 20 minutos 3 vezes por semana, ou 50 minutos 3 vezes por semana, aquele tempo que ele dispor para fazer isso. Quando a gente faz as atividades em PDF, a gente faz dentro do consultório e manda algumas coisas de lição de casa para o paciente para que ele estimule o cérebro dele dentro do possível, do que ele dispõe de tempo. Então, vocês vão precisar se planejar. A primeira coisa para fazer um treinamento cognitivo é se planejar. Eu vou fazer 2 atividades por dia, eu vou fazer mais atividades, 3, eu vou fazer 2, 3 vezes na semana. Então, cada um vai ter que olhar para a própria rotina, ver o quanto de tempo que tem disponível e aí colocar essas atividades dentro do dia a dia. Lembrando que quanto mais o cérebro for estimulado, melhor vão ser os resultados. Então, eu costumo dizer que é como se fosse uma empresa. Quanto maior o investimento, maior o retorno. E aí, investimento envolve tudo, né? Envolve tempo, dedicação, dinheiro, quando a gente fala de empresa. E é a mesma coisa com treinamento cognitivo. Quanto mais vocês estimularem, melhor vai ser. A gente repete muito atividades dentro do consultório, tá? E isso não é um problema, porque dentro do próprio treinamento online também se repete as mesmas atividades. Por quê? Porque você vai melhorando cada vez mais. Então, ter estimulações diferentes o tempo inteiro não significa ser melhor. Se a gente for pensar num treino de academia, um treino de bíceps, existe, sei lá, 5 diferentes exercícios que trabalham o bíceps. Existem outros exercícios que você vai fazer que vão acabar trabalhando o teu bíceps também de forma secundária. Existem 3, 4, 5 variações de exercício de coxa.
e você vai repetir isso ao longo de toda uma vida. E não significa que a tua musculatura não vai crescer, porque você pode aumentar a carga, certo? Então, quando a gente fala de treinamento cognitivo, é mais ou menos a mesma coisa, porque eu vou começar a melhorar cada vez mais. Ou seja, antes eu consegui encontrar um estímulo em um tempo X e agora eu consigo em um tempo Y e depois em um tempo W, ou seja, eu vou diminuindo o tempo que eu levo para encontrar aquele estímulo. Ou seja, eu estou melhorando, mesmo que o estímulo seja o mesmo, mesmo que a atividade seja a mesma. Então, a gente não vai ter um grande número de atividades aqui, porque isso realmente não é necessário, não precisa disso. É igualzinho uma academia, então não pensem assim: "Ah, tem pouca atividade". Você pode usar essas mesmas atividades durante um ano, que você vai continuar obtendo benefício.